Um grande aliado do vídeo é o áudio, que serve, dentre algumas coisas, principalmente para você criar ambientação, efeitos sonoros e música, para você colocar nos seus projetos de áudio e vídeo ou só áudio. É por isso que neste tutorial maroto eu vou te ensinar tudo que você precisa para começar os seus projetos de áudio dentro do Adobe Audition. Porque eu vou te ensinar essas coisas que eu já vou falar, deixa eu só olhar na minha cola aqui, ó. Gravar e tratar o seu áudio, inserir músicas e controlar o volume das músicas e, por fim, exportar o seu projeto final. É tudo isso que você vai ver agora. Só que pra você me acompanhar aqui, você tem que ter o Audition instalado. Ai, mas eu não tenho! Então o que você faz? Vai na descrição do vídeo aí embaixo, porque tem o passo a passo de como que você faz pra instalar o Audition. Uma vez que você instalou o Audition no seu computador, aí você pode vir comigo. Haha, vambora! Audition devidamente aberto, e o Audition é extremamente básico. Aqui você vai perceber, ó, que do lado esquerdo a gente tem o painelzinho de Files, onde você pode trazer os seus arquivos para dentro do Audition, aqueles arquivos que você vai trabalhar, por exemplo, efeitos sonoros, músicas, até uma gravação, por exemplo, uma locução. Mas vamos imaginar que você fala, não, peraí, eu quero fazer a minha própria locução, professor. Então o que você faz? Aqui em cima, você vai na opçãozinha de Edit. No Edit você vai ter Preferences, e em Preferences você tem essa opção, palavra difícil, né? Preferences, que trava a língua louco, parece a língua tá em Preferences. E no Preferences, você tem essa opção aqui chamada Audio Hardware. Aqui, você pode vir nessa opção chamada Default Input e você pode escolher para qual microfone você vai usar para fazer a sua locução. Claro que você pode fazer uma locução no seu celular também e depois importar para dentro do Audition, né? Mas como é que importa no Audition? Calma que eu já vou te mostrar como é que a gente importa quando eu for trazer a música para cá. Aí você pode fazer o mesmo processo. Mas aqui eu vou fazer uma locução diretamente no computador. E aí eu tenho esse microfone aqui, que é esse Rode NT USB+. Quem dá nome para esses microfones? Que nome maluco! Que é esse microfone que tá aparecendo aqui, ó. Então uma vez que a gente confirmou que é ele que eu vou, na verdade, fazer a gravação, você tem a opção aqui de Default Output, onde você pode escolher qual é o headset que você vai escutar, ou até mesmo o seu monitor. Neste caso eu vou colocar o meu headset aqui do Pantera Pro V2, que é esse aqui que eu tô usando, que também tem um nome bem maluco, mas vamos nessa. Então definir os dois, é só você clicar aqui embaixo em OK. Então definir onde eu vou gravar e onde eu vou escutar isso. Só que agora eu tenho que criar um arquivo para começar a gravar. E para fazer isso, você vai aqui em cima na opção de File. Depois em File você tem a opção de New. E em New é só colocar, presta atenção, não é Multitrack Session. Multitrack Session é quando você vai fazer uma edição de áudio, certo? Você vai colocar uma locução, uma música, um efeito sonoro e assim por diante. Aqui eu só quero gravar um áudio, então eu vou colocar só Audio File. E ele vai perguntar, qual que é o nome deste arquivo que você vai fazer aqui? Eu vou dar o nome aqui, Áudio Locução Base, ou Básica. Tanto faz, tá? Que na verdade eu vou usar esse como a locução, mas vai ter a música ainda, então isso aqui vai ser só a base do processo todo. Nas informações que tem aqui, você pode deixar um sample rate em 48.000, 44.000 também é uma taxa muito boa, então 44.000, 48.000 funciona muito bem. Lembrando que isso aqui tem a ver com o seu microfone. Se o seu microfone não grava numa taxa de muita qualidade, de muito hertz, né, de muita, vamos dizer assim, de muitos dados, não dá para você colocar aqui. Você pode colocar o máximo que você coloca, eu quero aqui a opção de 192.000, mas se o seu microfone não grava isso, não compensa. Esse meu microfone não faz isso. Então eu vou deixar esse 48.000 que já está excelente. E nas outras opções aqui embaixo você pode deixar igual está o meu. Eu vou dar um OK. Agora, para ter certeza que essa parada está gravando, eu vou vir aqui embaixo nessa opção chamada Levels e clica com o botão da direita, coloca essa opção chamada Meter Input Signal. Ou aqui a opção atalho, se você quiser, mas eu não quero, eu quero o atalho. É só pressionar Alt I. O que acontece, ó? Conforme eu falo, você percebe que aqui embaixo, ó, começa a mexer essa paradinha aqui, que na verdade são os níveis do meu microfone. Então você fala, uma parada muito alta, ele vai chegar aqui no final, passando do amarelo pro vermelho. O ideal é você também não fazer uma locução aqui gritando assim, ó, porque aí ele vai chegar na parte vermelha e isso aqui não é legal, fica com o áudio, vai ficar horrível, vai ficar aquele áudio meio estourado assim, ó, que não dá pra entender nada. Então é legal de você configurar tudo isso aqui também dentro das suas configurações de microfone. E isso você vai lá no Windows. Então se você perceber que você tá gravando aqui e o volume que você tá falando bem baixinho, mas mesmo assim tá chegando no vermelho, é legal de você ir nas configurações do seu microfone dentro do Windows ou do sistema operacional que você tá usando e mudar lá. Como é que faz isso, professor? Então não vou explicar isso aqui nesse vídeo porque não é muito sobre isso esse vídeo, mas você pode buscar na internet ou num chat GPT aí e ele te explica como é que é o processo para você fazer isso. Lembrando que eu estou aqui no Audition, nas versões, das últimas versões, né? Aqui acho que é a versão 2026, se eu não me engano. Se você não está usando, mas eu não estou com essa versão, tá dando tudo errado, calma. Clica aqui em cima no card e assiste a versão desse tutorial anterior, que é a versão que eu fiz em 2025. Então se você não assistiu, assiste. Se você quiser, você pode continuar esse aqui mesmo, beleza? Beleza, professor, vamos logo. Então vou criar aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei um textinho
textinho básico aqui, que eu tô olhando ali, que eu vou ler esse texto e vou fazer essa locução, que é uma propaganda para o meu site de cursos online, que eu vou falar dele no final do vídeo, mas eu também vou falar agora porque tem uma locução dele, certo? Então eu vou fazer a locução aqui, basicão. Legal, legal não, tô falando tudo errado, volta. Uma coisa importante, quando você for fazer a locução para começar, é só pressionar esse botão. E ele vai começar a gravar o que você estiver falando aqui. E quando você for terminar, é só pressionar de novo. Eu gosto de fazer as locuções geralmente por frases. Então eu vou dando pausas, né, nas frases. Por exemplo, tem uma frase inicial que você vai ver. São 3 frases, basicamente, que tem essa locução. E aí eu vou dar uma pausa entre elas para não gravar tudo embalado, que é uma coisa muito legal da gente fazer. Então eu vou pressionar aqui, ó. Ele começa a gravação, vou dar uma pausa e aí eu começo, ó. Para aprender edição de vídeo, edição de imagem, animações 3D e efeitos visuais, é só ir no site ebersimeone.com.br que tem tudo sobre o audiovisual. ebersimeone.com.br, só os melhores cursos do audiovisual. Link na descrição. Muito bem, terminei, vou simplesmente clicar de novo nessa bolinha vermelha e ponto. Você vai perceber aqui, ó, que a gente tem algumas coisinhas, tá, importantes. Este primeiro bloco aqui é o bloco principal que eu falei. Esse aqui, na verdade, é o segundo bloco e esse aqui é o terceiro. Mas o que é esse primeiro e esse último aqui, professor? Então, o primeiro e último, na verdade, foram aquelas partes que eu falei, olha, eu vou começar a gravar, terminei de gravar. Então, a gente meio que vai eliminar isso aqui depois. Mas para você escutar, é muito simples. Aqui você vai ter a sua agulha, que na verdade é onde você pode definir qual momento você quer ficar. Quando você vai arrastando, ó, ele faz esse som meio maluco, que são, na verdade, o que a gente tem na locução. Então eu posso deixar aqui em algum momento, pressionar espaço para reproduzir e pressionar espaço de novo para pausar, ó. Aí é só pressionar espaço e começa a reprodução, ó. Para aprender edição de vídeo, edição de imagem, animações 3D e efeitos. Pressionando o espaço de novo, eu vou parar essa gravação toda. Eu vou parar de... não gravação, mas parar a reprodução. Mas por que você não vai reproduzir tudo? Porque você já escutou tudo que eu falei. Não vou deixar você escutar de novo isso aqui, porque você já escutou quando eu falei. Né? Escutar agora de novo não faria muito sentido. Outra coisa muito importante é, ao terminar a gravação, geralmente eu gosto de salvar. E para salvar, você vai aqui em cima na opção de File, clica aqui na opção de Save, e ele vai salvar isso como um arquivo de áudio. Aqui você pode definir qual é o formato. Então ele salva aqui em formato de MP3, Wave e muitos outros. Geralmente eu salvo tanto MP3 quanto Wave. Como eu vou meio que ainda tratar esse áudio, vou fazer aqui alguns cortes e fazer alguns ajustes de volume e tal, eu prefiro salvar em Wave. Eu acho que o Wave tem um pouquinho mais de informações de áudio para eu conservar isso. Como eu vou salvar essa primeira parte, prefiro fazer o Wave. Não, mas e se eu quiser salvar aqui MP3? Não tem problema, o MP3 geralmente também tem uma qualidade de áudio muito boa, desde que o seu microfone também tenha uma qualidade boa, mas é meio que mania minha de ficar salvando sempre um Wave. E aí eu posso vir aqui, ó, e definir o nome. O nome é o mesmo nome que a gente colocou no arquivo original. Ah, mas eu quero mudar. Então é só você mudar aqui, mas eu não vou mudá-lo porque eu gostei desse nome aqui. E é só você clicar aqui na opção de Browse. Nesse Browse, você pode navegar até o seu computador, onde você quiser salvar esse projeto. Eu gosto de colocar uma pasta para isso. Então eu vou na área de trabalho mesmo, botão da direita aqui, ó, coloca a opção de Novo, Pasta. E eu vou colocar Audition do bem, Projeto Tutorial. Entrando nessa pastinha, ele vai deixar o mesmo nome que a gente tinha definido antes e é só clicar em salvar. Pronto, eu salvei isso aqui e para salvar é só clicar em OK, certo? Então defini onde eu vou salvar e salvei esse arquivo. Esse arquivo é esse arquivo bruto, tá? Que é o arquivo que eu acabei de fazer a locução. Mas eu gosto de dar uma pequena tratada em algumas coisas que são geralmente 2 efeitos que eu uso. Eu uso alguns outros efeitos também, mas eu já falo logo mais sobre eles. Mas vamos lá. Para fazer um pequeno ajuste aqui, eu vou na parte de cima, ó, em Effect. Em Effect eu tenho Amplitude and Compression. Amplitude and Compression, você vai nessa opção aqui, ó, que se chama Speech Volume Leveler. O que isso aqui vai fazer? Ele vai nivelar os volumes. Por quê? Porque naturalmente quando a gente fala, a gente tem momentos que eu vou falar um pouquinho mais baixo e eu vou falar um pouco mais alto. E aí automaticamente tem essas variações, né? Tem horas que eu falo mais alto e mais baixo, mais alto, mais baixo. Aqui esse efeito, o que ele faz? Ele vai meio que nivelar. O que está mais baixo ele tenta subir um pouco e o que estiver muito alto ele meio que joga para baixo. Então eu posso vir aqui na opção de Preset e definir o quanto eu quero que ele altere o meu áudio original. Então se eu colocar a opção de Careful, esse Careful vai fazer pouca alteração. Eu tenho a opção de Medium, que é a opção aqui um pouquinho mais, né, mediana, um pouco mais acima do que essa opção de Careful, de cuidado. Eu tenho a opção de Soft, que é uma coisa mais suave, e Strong, que é uma mudança mais brusca. Ah, professor, quantas opções? E vamos lá. Geralmente eu gosto de usar a opção aqui ou Medium ou Soft. Como na verdade o meu microfone já gravou bacana, e se você for olhar aqui os meus waveforms, né, que são essas ondas sonoras aqui, ó, essas variaçõezinhas, não tem nada muito assim lá em cima e outra coisa muito lá embaixo. Então eu vou
de soft. Acho que o soft aqui resolve. Se você quiser, você pode clicar neste botãozinho aqui, ó. E esse botão que ele faz? Ele mostra para você o waveform original, ou seja, da gravação que eu fiz, e aqui embaixo o waveform de como ele vai ficar quando eu fizer essa alteração. Então olha como ele deixa as ondas sonoras muito mais niveladinhas. É exatamente para isso que serve essa opção aqui de Speech Volume Level. Para aplicar isso aqui, é só clicar em Apply e pronto. Agora você percebe, peraí, professor, mas o waveform agora tá igual esse e esse. Então sim, é porque o waveform de cima, ele só não é alterado quando eu não apliquei o efeito. Uma vez que eu apliquei o efeito, esse aqui é como ele ia ficar. Então, como eu já apliquei, ele já ficou desse jeito. Então, isso aqui é meio que uma prévia antes de aplicar o efeito. Depois que você aplica, ele fica igualzinho. Eu vou tirar esse botãozinho, porque ele serve só para te mostrar essa opção aí. E um outro efeito que eu gosto de usar é geralmente esse aqui, ó, de Effect, Amplitude and Compression. Mas tudo é Amplitude and Compression? É boa parte de efeitos que são significativos que eu gosto de usar, eles estão nessa categoria mesmo. Eu tenho essa opção chamada Amplify. O Amplify, o que ele faz? Ele vai meio que aumentar o volume de tudo. Porque geralmente quando eu gravo no meu microfone, quando você vai ver que nas configurações de microfone você tem geralmente um nível que você coloca ali, que na verdade é o quê? Se ele vai gravar meio que o volume mais baixo ali, é como se fosse, imagina que é como se fosse alguém tampando o ouvido. Imagina que você vai falar no ouvido de alguém, e aí você vai falar num certo volume. Quando essa pessoa não quer escutar muito o que você está falando, ela vai fazer o quê? Ela vai tampar o seu ouvido. Os níveis aqui de sensibilidade do microfone é isso. Todo microfone geralmente tem isso. É o quanto ele vai entender daquele volume que você está falando ali. Então, quando eu faço as configurações do meu microfone, geralmente eu coloco um volume ali do médio. Então, por exemplo, imagina que o microfone ele tem como se fosse, ele vai capturar tudo, então como se eu estivesse falando no ouvido de alguém assim direto, ou se eu tivesse totalmente tampado. Eu deixo na metadinha, certo? Só que como eu deixo na metadinha, quando eu gravo esse áudio, ele por padrão tem um volume um pouquinho mais baixo. E eu faço isso para evitar que alguma hora que eu vou falar alguma coisa muito alta, o microfone vai lá e faz aquele som horrível. Então, quando eu gravo com a sensibilidade ali do microfone mais ou menos no meio do caminho. E quando eu chego aqui, eu vou aumentar esse volume. Então, nessa parte aqui, ó, de preset, eu gosto de colocar um mais 6, no máximo mais 10. Eu vou de mais 6, mas você também pode vir aqui e colocar um número. Falar, não quero 6, eu quero 5. Não tem problema, você pode digitar 5 e ele vai fazer isso também pra você. É só você dar uma apply. Ó. Como ele faz? Ele aumenta o volume de todo mundo. Peraí, professor, mas isso aqui tá confuso, cara. Por que você não pode gravar o seu microfone já com a sensibilidade pra pegar o volume alto? Você faz a sensibilidade no meio e depois você aumenta. É porque é diferente como o microfone vai captar. Uma coisa é você aumentar o volume total, onde o microfone não estourou, ele não ficou desse jeito assim tal. Então o que eu faço? Eu faço o microfone não pegar a sensibilidade máxima aqui, então ele fica menos sensível na gravação, e aqui eu aumento o volume, porque mesmo que eu aumente o volume aqui, não vai fazer esse negócio de fazer esse processo assim de ficar com um som horrível, entendeu? Então grava com a sensibilidade menor do microfone, e aqui você aumenta um pouquinho. Porém, eu sei que eu falei pra você que tinham outros efeitos que eu usava no meu áudio, quando eu ia tratar o meu áudio. Lembra disso? Sim, professor, eu lembro. Como é que você faz o tratamento? Então se liga só, se você clicar no card aqui em cima, você vai para outro vídeo meu dos efeitos que eu uso para tratar os meus áudios. Tem alguns efeitinhos que eu gosto de usar e tá no card aqui se você quiser assistir, tá bom? Agora vamos lá, o que mais que você pode fazer? Acabei de quebrar a minha cadeira. Meu Deus do céu. Nossa, eu não vou nem ver isso agora. Depois eu vejo. Vou terminar o tutorial primeiro aqui e eu vejo qual é que é. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é cortar o nosso áudio aqui e limpá-lo. Então, nas partes que você tem coisas que não deveria, você pode eliminar. E algumas partes que você tem uns certos respiros, que são essas partes que a pessoa fala antes, né? Respira antes de falar alguma coisa, a gente pode abaixar esses volumes também, que é o que a gente vai fazer agora. Pra gente cortar, se liga só, aqui no Audition você tem uns atalhos, que é você usar as teclas de menos e mais. Quando você usa mais, você se aproxima do seu waveform, quando você usa menos, você se distancia. Uma vez que você está com o seu waveform um pouquinho mais próximo, você pode usar o botão do meio do mouse. Sabe o botão que faz a rolagem do botão? Sim, professor, então. Você não vai rolar aqui, porque se você rolar, se aproxima e distancia. Você vai usar, vai clicar, clica com o botão do meio do mouse, ó, e você pode navegar para a esquerda ou para a direita. Aqui eu gosto de me aproximar razoavelmente, tipo isso aqui, e aí eu começo o processo de ir escutando aqui o meu áudio para ver o que eu preciso remover. Então, se eu arrastar a minha agulha totalmente para a esquerda e der um play, ó, aqui, ó, ele começa a gravação, vou dar uma pausa e aí eu começo, ó. Para aprender. Beleza, então isso aqui. O meu áudio vai começar exatamente aqui. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar aqui, ó, e você pode clicar e selecionar alguns trechos. Então eu vou clicar bem aqui, ó, onde vai começar o meu áudio e vou jogar tudo para minha esquerda. E neste painelzinho suspenso, eu vou arrastar todo esse valor para minha esquerda, ó. O máximo que dá. O que ele fez? Ele coloca um silêncio total. Então isso aqui não vai ter nenhum volume. Eu posso vir um pouquinho mais para frente agora e achar outro momento. Aqui tem um negocinho no meio também, ó. Então eu vou clicar aqui em cima para meio que colocar a minha agulha nesse trecho. Ou você pode clicar diretamente aqui no meio também, ó, onde você quiser e dar um espaço para escutar o que é que tem aqui, ó. Visuais, é só ir no site. Aqui ele tem meio que um momento de respiro, tá vendo? De leve, ó. Efeitos visuais, é só...
Eu poderia vir aqui, ó, clicar e arrastar e selecionar um pouquinho e diminuir um pouco esse volume até praticamente um silêncio. Efeitos visuais, é só ir no site. E se você quiser, você pode clicar aqui ainda nesse trechinho, ó, e deletar isso. Então ele vai apagar e juntar esses áudios. Aí fica assim, ó. Efeitos visuais, é só ir no site. Tá vendo? Então a ideia é você manter. Se você apagar demais isso aqui, ó, no meio fica uma porcaria. Fica assim, ó. E efeitos visuais, é só ir. Tá vendo? Parece que não é original. Então, uma coisa assim, as pessoas quando elas falam, elas têm uma cadência, que é uma frequência com que elas estão falando as coisas. Então, eu falo, aí eu tenho lá um tempo de pausa, um tempo de respiro, então eu preciso respeitar isso. Então, a ideia aqui, se você for perceber, ó, os waveforms tem um momento que ele sobe e desce, sobe e desce. Aqui eu tô tentando meio que fazer mais ou menos parecido, né? Tem um espacinho a mais aqui, mas é porque eu tô falando uma outra coisa, então eu vou deixar esse espacinho mesmo, ó. Visuais, é só ir no site Ebers. Beleza, avançando um pouco mais, a gente tem esse trechinho aqui meio que de pausa. O que a gente tem aqui, ó? Tem tudo. Ó. BR que tem tudo. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e dar umas clicadinhas, ó. Eu dou um espaço, escuto, BR que tem tudo. dou espaço para pausar e aqui eu dou uma pausa meio que tem tudo. Eu poderia cortar um pouco disso aqui, ó. Então seleciono um pouquinho, dá um delete, vamos ver como é que ficou. Volta um pouquinho aqui antes, ó. Clica né, um pouquinho antes e pressiona espaço. .br que tem tudo sobre o audiovisual. Acho que ficou legal. E aqui, ó, tem um respirinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse trecho aqui, porque depois que eu terminei de falar, acho que é essa parte aqui, ó. Quer ver? Eu tenho um trecho, ó. Uau. Ó, visual. Esse aqui é o pico de quando eu falo visual. Então ficou visual, certo? É isso aqui que acontece. Então nesse final aqui eu não preciso mais. Eu vou selecionar tudo isso aqui até essa parte e vou colocar um silêncio total. Eu gosto de fazer assim. Geralmente eu gosto de baixar o silêncio máximo nas partes de respiro. É porque você podia vir aqui e já cortar, professor. Então, sim, mas eu prefiro fazer isso. Eu prefiro colocar só os respiros primeiros para depois ter uma noção de como é que fica em silêncio sem o respiro e ver o quanto eu preciso cortar desse pedaço para deixar esses trechos mais próximos. Agora eu vou avançar, aqui eu tenho outro respiro. R. Só. Então eu vou de novo aqui selecionar esse trechinho aqui, abaixa tudo aqui nesse painel suspenso. R. Só os melhores cursos do audiovisual. Beleza, de novo, visual. Então eu vou pegar esse trecho inteiro, seleciona tudo, diminui o máximo. Visual. Link na descrição. Então, beleza, muito bem, ali acabou. Então eu vou pegar todo esse trecho aqui, que é onde eu estava falando ainda, e vou colocar o silêncio total. Aí eu posso pressionar uns menos aqui, ó, para ficar longe, e a nossa locução toda é essa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto só de cortar um pouquinho o início aqui também, ó. Selecionei esse silêncio inicial, deleta, é só pressionar delete no seu teclado, e esse finalzinho também, ó, deletei. Então isso aqui tá muito bacana. Agora outra coisa, esses trechos que a gente tem aqui, talvez estejam trechos muito longos, então eu vou diminuir só um pouquinho. Eu vou clicar bem aqui primeiro e dar um mais. Quando eu dou mais aqui para me aproximar, ele me aproxima da onde eu estou com esta agulha. Então eu vou me aproximar mais ou menos aqui e vou tentar eliminar de uma forma que ele fica mais ou menos o mesmo trecho. Então isso aqui também mais um pouquinho, ó. Então a gente vai ter quase o mesmo trecho aqui. Mas não é a mesma coisa, professor. Dá pra ver que esse aqui é muito maior do que esse aqui. Então eu sei, mas é porque eu ainda vou colocar isso aqui numa edição, colocando as músicas e efeitos sonoros. Então aqui é só para ter uma noção que são espaços diferentes, ó. Esse aqui vai ser o primeiro trecho que ele termina aqui. Audiovisual. ebersimeone.com.br. Só os melhores cursos do audiovisual. Aqui eu ainda poderia juntar, então eu vou me aproximar um pouquinho aqui nessa parte, ó, e apagar esse pedacinho para ficar junto essas duas partes. .br. Só os Tá melhores vendo? cursos. Porque na verdade eu tô falando de duas coisas que são as mesmas ainda, né? Tá, os melhores cursos do audiovisual, aí já puxa pro site. Então é como se a gente tivesse aqui 3 blocos de informação nessa locução. A parte principal, que é a chamada sobre os cursos, a segunda parte, que é onde tem os cursos, e essa última parte, que é onde você acessa essa parada, que seria link na descrição, certo? Então, essas partes todas aqui. Quando eu faço isso aqui, o que eu gosto de fazer geralmente? Eu gosto de salvar. Então você vai lá em cima, professor, em File e o Save. Então, se eu for no Save, eu vou salvar em cima do meu original, que foi a minha gravação. E eu não gosto muito, porque como eu fiz umas modificações aqui, eu coloquei efeitos, eu fiz umas paradinhas, eu prefiro salvar como se fosse uma cópia dessa parada. Então eu vou lá em cima na opção de File, eu vou em Save As, e no Save As eu vou clicar aqui na opção de Browse, só para confirmar se eu estou na mesma pastinha. Estou na mesma pasta, vou dar aqui um salvar, mas eu vou trocar o nome antes. Então eu vou colocar locução base, e vou dar o nome de tratada. Eu sempre coloco esse nomezinho aqui e vou dar um ok, certo? Então eu tenho agora esse áudio tratado. Os dois áudios, se você for ver, estão naquela pastinha, que se você for lá no Windows, se liga só, eu tô naquela mesma pasta, ó, na área de trabalho. A área de trabalho eu tô na pastinha do Audition, do BIM, projeto tutorial. E aí eu tenho os dois, certo? O áudio locução base e o áudio locução base tratado. Então se eu de repente fizer alguma coisa errada nesse tratado aqui, eu posso abrir esse aqui de novo e fazer qualquer modificação, porque ele é exatamente o original que eu tenho. Eu prefiro fazer isso para evitar qualquer tipo de problema. Uma pausa para tomar um gole d'água. Uma outra coisa que você pode fazer aqui é editar o seu áudio. Então você pode meio que juntar esse áudio que você tem com uma música, por exemplo, para dar aquele charminho, como se você estivesse fazendo um spot de rádio, né? Aquela coisa de ter uma música e tal, e essas coisinhas que a gente escuta geralmente em rádio. Então para isso, eu tenho que criar um multitrack. E o multitrack é só ir lá em cima na opção aqui de File, New, e você coloca aqui, ó, Multitrack Session, ou usa o atalho Ctrl. Ai, professor, eu quero o atalho. Então usa Ctrl N. Ctrl N é o atalho que você pode usar para abrir essa opção. Aqui é só você colocar o nome. Eu vou colocar
Spot, cursos online. E aqui na opção de Browse, eu vou salvar na mesma pastinha, tá? Então eu vou na área de trabalho, o Audition do Bem, projeto tutorial, só que eu vou criar uma pasta aqui com o botão na direita, novo, e eu vou colocar aqui, ó, Spot, que seria spot de rádio, por exemplo. E aí é só você dar um selecionar pasta aqui embaixo e é só você clicar em OK. Aqui pode ser as mesmas informações do áudio, tá vendo? 48.000 Hz, 32 float, a opção aqui de mix estéreo. Dá para explicar mais sobre isso aqui, mas esse é um assunto um pouco mais técnico, que eu falo lá nos cursos online, tá? Aqui é só para você entender que dá para você fazer do jeito que tá aqui, certo? Tu colocou o nome, definiu onde você vai salvar e já era. No template não precisa colocar nada. O template é se você quiser meio que uma coisa pronta que vai te ajudar ali em algumas camadas, mas aqui não precisa disso. É só você dar um OK. Pronto. Multitrack Session são várias camadas. Essas camadas são as mesmas coisas, têm as mesmas opções inicialmente. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso já jogar o meu áudio, que é esse áudio aqui, ó, áudio locução base tratado, e eu vou jogar aqui na direita. Você pode jogar em qualquer camada que você achar aqui, ó. Cada uma vai ter uma cor bonitinha. Eu vou colocar aqui em cima. Por quê? Porque como esse áudio é o principal de tudo que eu tenho, que é a minha locução, então eu vou manter ele acima de todo mundo. E uma vez que você jogou aqui, você pode arrastar para direita, pode arrastar para esquerda, pode jogar onde você quiser isso aqui. O que eu vou fazer nessa parte? Como eu tenho pedaços do meu áudio aqui, dividido em 3, então eu tenho a parte inicial, a parte meio central e a parte final, eu vou cortar isso aqui. Como é que você faz? Você vai clicar em cima para selecionar esse cara aqui, ó. E aí usando a sua agulha, você pode posicionar onde você quer cortar para separar os dois. Então eu vou deixar aqui e usar o atalho Ctrl K. Ou você pode vir aqui também nesse ícone. Nesse ícone é só você clicar onde você quer cortar, ó. Ele corta o seu áudio em vários locais. Nesse caso eu posso cortar já aqui no finalzinho, tá vendo? Então eu tenho aqui essas diferenças. Então tem esse trecho e esse outro trecho. É só jogar aqui pra gente distanciar um pouquinho pra saber que são trechos diferentes. Depois eu controlo qual que é a distância entre eles, beleza? Beleza, professor, e agora? Agora eu vou colocar a música. E aí, pra colocar uma música, é só você ir lá, diretamente no Windows mesmo, e você pode navegar até onde você tem os seus arquivos. Aqui eu já tenho um arquivo de música, aqui você pode colocar qualquer música, tá? Você pode baixar na internet e funciona tranquilamente. Eu tenho duas, que é essa opção de Children Intro e essa opção aqui de Stoker. Eu vou selecionar os dois, então clica sobre um, segura o Ctrl, clica no outro e joga aqui em cima no painelzinho de Files. Pronto, já tem as músicas aqui. Se você quiser, você pode clicar 2 vezes sobre os arquivos de música, por exemplo, esse Stoker aqui, ó. Quando você clica 2 vezes em cima dele, ele abre aqui no lado da direita e você pode pressionar espaço para escutar a música. Certo? E aí a música um pouquinho mais para frente fica um pouco mais agitada, ó. Beleza, e a outra música é essa aqui, ó, Children Intro B2, que é isso aqui, ó. Que é a musiquinha mais calminha, certo? O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em cima na opção de Multitrack. Lembrando, quando você clica 2 vezes num arquivo, ele vem para essa opção chamada Waveform. Mas o Multitrack aqui em cima é onde a gente está editando esse áudio. Então eu vou pegar esse Stoker, que é essa musiquinha mais agitada, e vou colocar aqui embaixo, ó, nesse track número 2. Eu sei que essa música, ela tem essa parte aqui que fica um pouco mais agitada, que está mais para cá, ó. Então eu posso deixar a minha agulha mais ou menos aqui e pressionar um espaço, ó. Então aqui começa a agitação dessa música. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, deixar a minha agulha um pouco antes, dar um Ctrl K com esse clipe selecionado, seleciona esse aqui e dá um delete. E clicando sobre esse aqui, ó, a gente pode mover tudo para a esquerda. Lembrando, presta atenção. Eu estou movendo usando essa ferramenta, tá bom? Que é a ferramenta de movimentação aqui dentro do Audition. Então a gente vai ter aqui, se você arrastar a agulha para o começo, ó, pressionando espaço, para aprender edição. Tá vendo? Então a gente pode mudar isso aqui. Só que eu acho que tá muito longe, né? A distância aqui que começa essa locução, ó. Ela tá começando aqui muito mais pra frente. Então eu vou jogar um pouquinho mais pra trás. Então vai iniciar a música, ó. Para aprender edição de vídeo. Só que eu acho que a música começa a ficar mais agitada aqui. Então eu vou cortar só um pouquinho. Só que em vez de cortar aqui mesmo com Ctrl K, eu posso clicar bem no comecinho assim, tá vendo? Quando fica esse ícone aqui. Tô vendo, professor? Então a gente arrasta ele um pouquinho mais pra cá, ó. E agora joga esse bloco inteiro. Aí a gente vai ter isso. Se você ficar no tempo 0 aqui, ó, no comecinho e pressionar espaço, ó. Para aprender edição de vídeo, edição. Beleza. Só que o volume tá muito alto, não é verdade? Esse volume aqui da minha locução já tá zerada. Só que essa aqui tá muito. Então eu vou pegar essa linha amarela aqui, ó, e eu vou jogar um pouquinho mais para baixo para diminuir o volume. E ele vai mostrando, vai ficar menos 3 decibéis e assim por diante. Aqui não tem um certo. O ideal é você deixar a música de uma maneira que você escute a música, mas a locução ainda fique mais importante, ó. Imagem, animações 3D e efeitos visuais. Aqui já tá legal, olha só que bacana, ó. Para aprender edição de vídeo, edição de imagem. Então a gente tem essa opçãozinha aqui, Show de Bytes. Só que aqui, quando chega nessa parte onde eu termino minha locução, ó. Sobre o audiovisual. Depois que eu falo audiovisual, eu vou cortar isso aqui, pressionando Ctrl K, e vou deletar esse trecho. Eu quero colocar o começo da outra música. Então eu vou pegar esse Children Intro B2 e vou jogar aqui. Pode ser na mesma camada se você quiser. Às vezes, presta atenção.
Respira. Quando você joga arquivos de áudio dentro aqui do Multitrack, o que acontece? Quando você salva o seu áudio, lembra que tinha aquela opção ali de 48 mil Hz, 44 mil Hz? Sim, professor, eu lembro que era aquela opção ali meio que de informação do áudio. Então, é mais ou menos isso. Só que quando você joga aqui, o que acontece? Tem áudios que eles foram gravados, por exemplo, em 44 mil Hz, tem outros que foram 48 mil Hz e assim por diante. Então, são taxas diferentes. Quando você joga um áudio, certo? Aqui dentro do Multitrack, que não está naquela mesma taxa que você fez, o Audition fala isso aqui pra você. Olha, você tá tentando jogar um negócio aqui que não tá batendo com a opção original do Multitrack. Me dá um ok aqui que eu vou criar uma cópia desse arquivo com a mesma taxa do Multitrack. Então é só dar um ok. Dificilmente você vai ter problemas ao fazer isso aqui. Se você quiser, você pode jogar esse track aqui até no de baixo para saber que é uma música diferente. E a ideia é encaixar essa música aqui, ó, quando começar essa outra parte. Então, assim que eu terminei de falar aqui essa parte, ó, Audiovisual. audiovisual, ó. Audiovisual. Terminou o áudio, eu vou encaixar esse áudio para que ele comece nessa parte, ó. Ó. Sobre o audiovisual. Certo? Muito bem, então terminou o visual, vai ser isso. Só que essa parte que eu falo, ebersimeone.com.br, eu vou jogar um pouquinho mais para trás, para que enquanto eu estiver falando, né, do ebersimeone.com.br, essa música esteja rolando. Só que se eu me aproximar um pouquinho aqui, ó, você percebe que eu tenho esses trechos aqui que ainda estão um pouquinho de áudio aqui, ó. Então eu vou clicar bem no final dele aqui, ó, e cortar esse aqui, para eu conseguir encostar mais esses áudios, né? E esse aqui também, ó, a gente pode puxar talvez um pouco mais para cá e eu posso encostar os dois. Lembra presta atenção nesse ícone aqui, ó. Esse ícone faz com que quando você encosta um no outro, automaticamente eles vão dar uma travadinha aqui, ó. Então a gente tem essa sequência, ó. Audiovisual. ebersimeone.com.br. Tá muito alto, então eu vou diminuir no voluminho aqui, ó, arrastando essa linha amarela um pouco para baixo, olha só. ebersimeone.com.br. Talvez mais um pouquinho. Só os melhores cursos do audiovisual. Beleza, e chegando aqui, eu vou arrastar o último trecho, que é link na descrição, para que comece exatamente aqui. Tem um pouquinho aqui de áudio no começo, então eu vou cortar aqui esse início, vou tirar um pouco desse final e encaixar aqui, ó, nessa parte. Aí vai ser assim, ó. Os cursos do audiovisual. Link na descrição. Muito bem, e aí eu corto esse final, porque eu não preciso dele, e eu vou cortar esse final também, porque eu não quero que o arquivo fique mais longo. Porque se eu deixar assim, o meu áudio, por exemplo, sei lá, exportei o meu projeto final, certo? Então ele vai ter, sei lá, 12 segundos. Mas é como se os últimos 2 segundos fosse mudo. Eu quero que ele acabe exatamente aqui quando eu terminei de falar. Aqui dá pra você fazer uma outra coisa ainda, para dar um charminho, se você quiser, tá? Eu acho que começou muito em cima essa outra música, ó. Uau. A música poderia começar antes. Então eu posso clicar aqui, ó, e arrastar pegando esses 2 clips, e vou deixar assim um pouco mais pra frente, ó. Audiovisual. ebersimeone.com.br. Até um pouquinho mais, a música vai começar e depois eu começo a falar, ó. Visual. ebersimeone.com.br. Só os melhores cursos do áudio. E aí eu posso vir aqui nesse, ó, dar um corte com Ctrl K, jogar um pouquinho pra frente, e quando terminar a minha fala, eu vou colocar esse sonzinho aqui no meio, ó. Os cursos do audiovisual. Link na descrição. Tá vendo? Ó, talvez um pouquinho mais pra frente ainda, ó. É como se terminasse a música. Eu cortei um pedaço da música, então vai ficar tim, tum, tum, tim, tum. Não, vai ficar tim, tum, tum, tim. Fala mais um pouquinho. Tum. Link na descrição. Olha só o final como é que fica. Só os melhores cursos do audiovisual. Link na descrição. Sacou? Então agora eu acho que ficou zeradinho. Para salvar, não esqueça, você pode vir aqui em cima na opção de File, dar um Save. Ele vai salvar aqui o seu multitrack, que é essa edição que a gente está fazendo. Só que aí ele vai dizer para você, olha, presta atenção, aqui os arquivos que você está usando para o multitrack, eles estão localizados em outro local da sua sessão. Você quer fazer uma cópia desses arquivos aqui dentro do multitrack? Meu conselho é sim. Dá um sim aqui, porque ele vai salvar tudo isso nessa mesma pasta que você fez. Aí se você for lá onde você salvou o seu multitrack, ó, que é onde a gente tem aqui o nosso Spot, ó, Spot Cursos Online, olha só que legal. Ele já salva tudo aqui. Então você tem esse aqui, que é o arquivo do Audition, que você pode abrir e fazer uma edição no áudio. Você vai ter os seus backups, que ele está salvando aos pouquinhos, Conformed Files, que é os arquivos que ele converteu, e os arquivos de importação que ele trouxe, que é a música que ele já trouxe para cá, por ter salvo, e esse outro áudio aqui também. Ah, mas espera aí, por que ele não salvou aqui esse arquivo aqui, ó, Confirmed Files, nesse Imported Files? É porque assim, esse Confirmed, ele na verdade é o quê? É o arquivo que não estava com a mesma taxa. Por isso que ele colocou uma coisinha aqui completamente diferente, beleza? Beleza, professor! Então agora o que acontece? Eu salvei, mas é um formato de edição. Eu preciso salvar para que eu possa o quê? Eu possa escutar este áudio, né? Como se fosse um arquivinho, tipo uma música. E para isso, é só você vir aqui em cima na opção de File, Export, e você coloca essa opção aqui de Multitracks Mixdown e coloca Entire Session. Aqui é só você clicar em Browse. Em Browse você define onde você vai salvar, então eu posso colocar aqui de repente, ó, na área de trabalho, naquele mesmo arquivo lá, ó, Audition do Ben.
Dentro do Spot, eu vou colocar nessa pasta mesmo. Então vai ficar aqui o nome bem maluco, Spot Cursos Online Mixdown. Você pode mudar o nome se você quiser, mas eu não vou. Dá um salvar aqui e é só você confirmar qual o formato que você quer. Aqui você poderia colocar um MP3 mesmo, que geralmente o MP3 tem uma qualidade muito boa. É só você dar um OK, já salvou. Se você for lá onde você pediu para salvar, que é dentro da pasta Spot, já está o nosso arquivo aqui, ó, que é o Spot Cursos Online, exatamente como a gente deixou. Então tá aí a sua primeira edição dentro do Adobe Audition. Mas calma! Não vai embora ainda. Se você ainda quer evoluir mais e dominar a edição de áudio, mas também a edição de vídeo, a parte de animação 3D e tudo que tem a ver com o audiovisual, na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu site de cursos online. Lá você tem o plano anual, que é onde você paga para ter 12 meses de acesso a todos os cursos que tem no site. Não só cursos onde você aprende umas ferramentas base, mas também onde você evolui nessas mesmas ferramentas. Então lá você tem cursos para conhecer o Audition e para evoluir dentro do Audition, assim como muitos outros programas do audiovisual. O site tá maravilhoso. E o link dele tá na descrição do vídeo aí embaixo. E se nos seus áudios você tem um pequeno ruidinho chato, que é aquela coisa que você não sabe como remover, este vídeo aqui do lado pode salvar a sua vida, que eu te mostro como remover os ruídos usando o Adobe Audition. Agora eu vou embora, então é melhor você clicar aqui logo, hein? Tchau!